Ele era o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, o doce salmista de Israel, o rei a quem Deus prometeu um trono eterno. Davi, um nome sinônimo de fé, coragem e adoração. Qual é o código secreto de seu coração que, mesmo manchado pelo pior dos pecados, ainda encontrou o caminho de volta para o perdão radical e a restauração de Deus? Mas e se eu te dissesse que esse mesmo homem, no auge de seu poder, cometeu adultério e, para encobrir seu pecado, orquestrou um assassinato a sangue frio? Como o homem segundo o coração de Deus pôde cair tão baixo? E mais importante, como ele pôde se levantar? Esta mensagem é para você que já caiu, para você que carrega um segredo, uma vergonha, um pecado que te faz pensar: acabou para mim, Deus nunca mais vai me usar. Eu sou uma fraude. A história da queda de Davi não está na Bíblia para nos chocar, mas para nos dar esperança. É a prova de que a graça de Deus é mais profunda que o nosso pecado mais profundo, e que o caminho para a restauração, embora doloroso, está aberto. No final deste vídeo, vamos mergulhar na oração mais poderosa de arrependimento já escrita, o Salmo 51, e desvendar as 3 chaves do coração de Davi que Deus viu e que são segredo para que você também possa ser restaurado, não importa o quão longe você tenha caído. Sejam bem-vindos a uma das histórias mais dolorosas e ao mesmo tempo mais redentoras da Bíblia. Vamos caminhar com Davi do terraço da tentação ao chão do arrependimento. Fique comigo, pois vamos descobrir que não é a nossa perfeição que nos qualifica, mas a nossa disposição em nos quebrantarmos. O mundo ordinário de Davi no ápice de seu reinado era de paz, prosperidade e poder. Em 2 Samuel 11 começa: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Seu mundo era o conforto do palácio, a segurança de um reino estabelecido. Os dias de fugir de Saul, de lutar por sobrevivência, haviam passado. Ele era o rei incontestável. Daniel na Babilônia estava sob pressão. Davi estava em um lugar de conforto e ócio. Seu maior perigo não era um inimigo externo, mas o inimigo interno que prospera na ociosidade. Você já percebeu que suas maiores tentações não vêm nos dias de batalha, mas nos dias de aparente paz e conforto, quando você baixa a guarda? Salomão, filho de Davi, que no auge de sua sabedoria e paz, permitiu que seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras desviassem seu coração para a idolatria, nos serve de alerta. Qual é o perigo oculto em seu palácio, em sua zona de conforto? Onde você deixou de ir para a guerra espiritual? A aventura aqui é uma jornada para a escuridão. O chamado é o da cobiça. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O chamado da tentação foi um olhar que ele permitiu que se demorasse, uma curiosidade que ele alimentou. Eva foi chamada pela serpente com uma pergunta de dúvida. Davi foi chamado por um olhar de cobiça. A jornada para a queda raramente começa com um salto, mas com um pequeno passo na direção errada. Qual olhar você tem permitido demorar? Qual pensamento você tem alimentado em vez de repreender? Acã, em Jericó, ao ver uma capa babilônica e ouro, cobiçou e tomou, trazendo desgraça sobre si e sobre Israel. A queda começa com o olhar e a cobiça. Comente: guarda meus olhos, Senhor, como uma oração por pureza e vigilância. A recusa do chamado para o pecado deveria ter acontecido aqui, mas foi ignorada. Davi pergunta quem é a mulher, e a resposta vem como um alerta claro, uma chance de recuar. Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Ela é casada, e o marido dela é um de seus soldados mais valentes e leais, que estava na guerra por ele. Mas Davi ignora todos os sinais vermelhos. O faraó ignorou as pragas, sinais claros do poder de Deus. Davi ignorou o alerta sobre a identidade de Batseba. A queda se aprofunda quando ignoramos as bandeiras vermelhas que Deus e nossa consciência nos dão. Quantas vezes você ouviu aquela voz interior dizendo: não faça isso, mas escolheu continuar mesmo assim? Sansão, ignorando os avisos de seus pais sobre se casar com uma filisteia, nos lembra: a paixão cega nos faz ignorar a sabedoria e os alertas, levando a consequências desastrosas. Lembro de um testemunho pessoal. Eu estava entrando em um negócio duvidoso. Todos os sinais diziam não, mas a ganância falou mais alto. A queda foi dolorosa. Aprendi a dar ouvidos aos alertas de Deus. O encontro aqui não é com um mestre divino, mas com o mestre do seu próprio ego. Davi usa seu poder de rei não para proteger, mas para predar. E enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Ele, que deveria ser o juiz e protetor de Israel, se torna o agressor. Ele se encontra com o lado mais sombrio de sua autoridade, usando o poder que Deus lhe deu para satisfazer seu desejo pecaminoso. O rei Acabe usando seu poder para roubar a vinha de Nabote. Davi usando seu poder para tomar a esposa de Urias. O poder
corrompe. A menos que esteja submetido a Deus, como você usa a autoridade que tem, seja sobre seus filhos, seus funcionários ou em sua igreja, para servir e proteger ou para se servir. A parábola dos talentos, onde o servo mau usa mal o que lhe foi confiado. Davi, nesta história, age como um mau mordomo do poder que Deus lhe deu. Se você busca ser um líder segundo o coração de Deus, que usa o poder para servir, siga este canal e comente Liderança Serva. Davi cruza o limiar da depravação total, quando o pecado da luxúria leva ao pecado do engano e, finalmente, ao assassinato. Batseba engravida. Para encobrir seu pecado, Davi primeiro tenta enganar Urias, mandando-o para casa. Mas a honra e lealdade de Urias são tão grandes que ele se recusa a dormir em casa enquanto seus companheiros estão na guerra. O contraste entre a nobreza de Urias e a baixeza de Davi é chocante. Frustrado, Davi escreve a sentença de morte de Urias e a envia pela mão do próprio Urias. Caim, após matar Abel, tentou encobrir seu crime. Davi, após seu adultério, tenta encobrir sua consequência. Um pecado quase sempre leva a outro maior para tentar escondê-lo. Qual pequeno pecado você está tentando encobrir em sua vida, correndo o risco de que ele se torne um monstro maior? A mentira de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo para manter as aparências, nos lembra: o desejo de encobrir o pecado é muitas vezes mais perigoso que o pecado inicial. Toque na tela agora, ou digite luz nas trevas como uma oração por coragem para confessar e não encobrir o pecado. A prova de Davi após o assassinato de Urias e o casamento com Batseba é o silêncio. Por quase um ano parece que ele se safou. Ele continua reinando, adorando, escrevendo salmos. Mas é um silêncio pesado, um silêncio de Deus. A prova mais terrível pode não ser a tempestade do juízo, mas a calma aparente do silêncio de Deus. Você já viveu em um pecado não confessado, sentindo um vazio e um distanciamento de Deus, mesmo que tudo por fora parecesse normal? Seus aliados agora são a conspiração e o segredo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Seu inimigo é sua própria consciência e a justiça divina que, embora silenciosa, estava se aproximando. Adão e Eva se escondendo de Deus no jardim após pecarem. Davi se escondendo atrás de sua coroa e de sua rotina religiosa. O Salmo 32, escrito por Davi, descreve essa agonia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Mas Deus se esqueceria do homem segundo seu coração? O silêncio duraria para sempre? A resposta viria na forma de um visitante inesperado ao palácio. O silêncio de Deus te assusta ou te conforta? Compartilhe sua perspectiva. A escuridão do pecado de Davi está prestes a ser exposta pela luz da verdade. Deus envia o profeta Natã, mas ele não chega com uma acusação direta. Ele se aproxima com sabedoria, contando uma parábola Roman Reco, com muitos rebanhos, que rouba a única ovelhinha de um homem pobre para dar a um visitante. A história desperta o senso de justiça do rei Davi. Jesus usava parábolas para revelar a verdade. Natã usa uma parábola para encurralar o coração de um rei. A escuridão antes do confronto final é a verdade se aproximando disfarçada para quebrar nossas defesas. A parábola do filho pródigo, que só caiu em si quando estava no chiqueiro, nos lembra que às vezes precisamos de uma história ou de uma situação que nos sirva de espelho para finalmente enxergarmos a nossa própria condição. Se você aprecia a sabedoria com que Deus nos confronta, curta este vídeo agora para celebrar um Deus que busca a restauração, não a condenação. A aprovação suprema é o momento do confronto direto. Davi, furioso com a injustiça da parábola, declara: "Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso." E então Natã aponta o dedo e profere as palavras mais devastadoras: "Tu és este homem." Naquele instante, o mundo de Davi desaba. Não há mais como se esconder. A espada da verdade o atinge no coração. A escrita na parede para o rei Belsazar. A acusação de Natã para o rei Davi. A prova suprema não foi a tentação, mas o confronto com a verdade de seu pecado. A reação de Davi neste momento definiria todo o resto de sua vida e seu legado. O silêncio de Deus não era esquecimento. Era a preparação para o confronto. Ele não o destruiu com um raio. Ele enviou um amigo, um profeta, para chamá-lo ao arrependimento. A graça de Deus estava presente mesmo na mais dura das acusações. Repita comigo: Senhor, dá-me um coração humilde para receber a correção. A recompensa aqui é a graça imerecida. A resposta de Davi não é de desculpa ou justificação. É uma confissão imediata e simples. Pequei contra o Senhor, e a resposta de Natã, da parte de Deus, é igualmente imediata. Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. A recompensa não foi a ausência de consequências, mas a dádiva do perdão e a preservação de sua vida e de sua aliança com Deus. O filho pródigo que volta para casa e é recebido com uma festa. Davi, que confessa seu pecado
e é recebido com perdão. A recompensa do arrependimento genuíno é a restauração do relacionamento com o Pai. O ladrão na cruz que confessou a Cristo e recebeu a promessa do paraíso nos mostra o arrependimento sincero. Por mais tardio que seja, sempre encontra a porta da graça aberta. E as 3 chaves do coração de Davi. 1. Ele não se justificou. 2. Seu arrependimento foi profundo e pessoal. 3. Ele aceitou as consequências dolorosas com submissão. Este é o código do arrependimento que move o coração de Deus. Comente graça me basta para celebrar o Deus que perdoa e restaura o pecador arrependido. O caminho de volta de Davi é marcado pela dor. O perdão de Deus não o isentou das consequências. A espada nunca se apartou de sua casa. Ele viu a morte de seu filho, a rebelião de seu outro filho, Absalão, a vergonha pública. Seu caminho de volta foi uma jornada de sofrimento, mas um sofrimento que o manteve quebrantado e dependente de Deus. A jornada de Jacó o deixou manco. A jornada de Davi o deixou com o coração partido. O caminho da restauração muitas vezes passa pelo vale da consequência. Deus perdoa o pecado, mas muitas vezes não remove suas cicatrizes terrenas. Moisés, que foi perdoado por ferir a rocha, mas como consequência não entrou na terra prometida, nos lembra a graça do perdão e a lei da semeadura e da colheita coexistem no reino de Deus. A ressurreição de Davi é a reafirmação de sua identidade central. Apesar de sua queda terrível, ele ainda é, e para sempre será, lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque seu coração, mesmo quando errou, sempre soube o caminho de volta para o arrependimento. Sua identidade não foi definida por seu maior pecado, mas por seu maior arrependimento. Ele é a prova de que Deus não busca perfeição, mas um coração quebrantado e contrito. Pedro foi ressuscitado de sua negação para se tornar o pregador de Pentecostes. Davi foi ressuscitado de sua queda para se tornar o maior exemplo de arrependimento do Antigo Testamento. A ressurreição de Cristo oferece um novo começo a todos. Não importa o passado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi é o retrato dessa verdade. O elixir, o tesouro que Davi nos deixa de sua queda, é o Salmo 51. É o mapa do caminho de volta, é a oração de todo pecador arrependido. Ele nos ensina a não pedir desculpas, mas misericórdia, a não pedir para esconder, sim para purificar, a não pedir para sermos poupados da disciplina, mas para que a alegria da salvação seja restaurada. Este salmo é o elixir da restauração, disponível para todos nós. A lição de Daniel foi a consagração. O elixir de Davi é o arrependimento. Ele nos mostra que não importa o quão longe você vá, o caminho de volta começa com 2 palavras. Pequei, Senhor, e que o sacrifício que agrada a Deus não é nossa perfeição, mas um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano voltou para casa justificado, nos mostra o coração do Salmo 51. Irmão e irmã, qual é o seu terraço? Qual é o seu pecado secreto, a sua queda, que te atormenta e te faz sentir indigno? Talvez ninguém saiba, talvez você tenha conseguido encobrir tudo, como Davi fez por One, mas Deus sabe. E Ele te ama demais para te deixar nesse estado. Todos nós temos nossas quedas, e eu tenho as minhas, e o que aprendi com Davi é que o pior lugar para se estar não é no pecado, mas no pecado não confessado. A paz só vem quando paramos de nos justificar e nos lançamos na misericórdia de Deus. Deus está enviando um Natan para a sua vida hoje através desta mensagem. Ele está apontando o dedo com amor e dizendo: Tu és o homem, tu és a mulher, não para te condenar, mas para te convidar ao arrependimento e à restauração. Qual será a sua resposta? Será o orgulho de Saul ou o coração quebrantado de Davi? O Espírito Santo está quebrando cadeias de culpa e vergonha agora. Para você que se sentiu desqualificado para sempre, Deus diz: o sangue de meu filho Jesus é suficiente. Seu arrependimento é o que eu procuro, há um novo começo para você. A alegria da salvação pode ser restaurada hoje. Receba o perdão e a purificação. A jornada de Davi nos ensina que ser uma pessoa segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas ter um coração que se arrepende perfeitamente, que sempre volta para casa. O código do coração de Davi é o arrependimento. E essa é a chave que abre a porta da graça para todos nós. Se esta mensagem de esperança e perdão radical tocou sua vida, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa missão é proclamar a graça que restaura. Que a oração de Davi no Salmo 5:1 e 10 se torne a sua. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o perdão de Deus. Vamos espalhar a mensagem de que não há pecado maior que a sua graça. E comente abaixo: coração de Davi, para declarar sua busca por um coração arrependido e restaurado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 5:1 e 17.